uma pessoa que não tem carro, não tem como se locomover, tem. Anos, você também consegue um desconto a mais, que eu tenho amigos que aconteceram isso. Então, se você tem menos de 23 anos, menos de 23 anos, você... Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu venho falar pra vocês, tô aqui com a minha anotaçãozinha, como sempre, com o meu caderninho. E eu venho falar pra vocês 5 perguntas que eu recebi muito das pessoas quando eu comecei a fazer os vídeos aqui pro canal. Então eu separei 5 dessas perguntas que eu acho mais importante também pra quem tá vindo pra cá como estudante. Então a primeira pergunta que eu deixei anotada aqui pra vocês é a seguinte: quanto eu devo levar pra Portugal? Fiz aqui um vídeo, eu vou deixar no card também pra vocês, sobre o custo de vida de um universitário aqui em Leiria. E eu falei que gira em torno de 400 a 500 euros. Eu dei essa margem bem grande para vocês aí de gastos, né? Porque depende muito do estilo de vida de cada um. Fazendo a média entre esses valores que eu passei para vocês, de 400 e 500 euros, a gente tem uma média de 450, fazendo vezes 6 meses, que é o que eu aconselho a todos os universitários trazerem essa quantia, ou terem disponível essa quantia pelo menos metade, e etc. Eu não sei como que vocês estão pensando em vir, mas muitos dependem dos pais ainda, ou simplesmente vão trazer tudo. Para vocês programarem bem aqui, 6 meses é o que eu recomendo para vocês trazerem para Portugal, no mínimo, se vocês não conseguirem emprego. E eu acho bem difícil não conseguir em 6 meses. Em 3 meses eu acho um pouquinho arriscado, mas tudo bem, se você acha que para 3 meses tá ok, você vai conseguir emprego, beleza, mas o que eu recomendo são 6 meses, entre 2.700 e 3.000 euros. Então é isso que eu recomendo para você trazer, para você ficar super tranquilo nas necessidades essenciais que o universitário tem aqui, como alimentação, transporte público, tudo que eu falei lá no vídeo de custo de vida de um universitário aqui em Leiria. Gente, um detalhe, nesse valor, uma pessoa me perguntou também se estava incluso as propinas, né? O quanto você já paga para a universidade. E não, no custo de vida que eu fiz no vídeo, não estava incluso simplesmente a propina que você paga para a universidade. Da universidade é bom você fazer um planejamento, porque tem inscrição, né? Matrícula, e aí tem a propina anual que você divide lá, faz parcelamento. Outra pergunta que fizeram muito pra mim também foi relacionada a carro. Eu acho que devido a eu gravar tantos vídeos no carro, aí o pessoal perguntou se o carro era meu, etc, pra passar algumas informações do carro. Não vou falar nesse vídeo sobre isso, mas eu vou falar pra vocês a segunda pergunta, que é: dá pra viver em Leiria sem carro? Eu respondi para as pessoas que me perguntaram que sim, mas depende. Se você é um estudante que vem pra Leiria somente para estudar e não pretende trabalhar, olha, ok, muito legal, você vai conseguir sobreviver sem carro. É só você achar a melhor localização. Inclusive tem vídeos aqui, tem um vídeo aqui que eu fiz também das melhores localizações, se você for ficar tanto no STG quanto no ESEX aqui, que são os campos que ficam em Leiria mesmo, do IPL, do Instituto Politécnico de Leiria. Se você pretende vir para estudar e pretende trabalhar, seja part-time ou full-time, ser um trabalhador estudante, você precisa ter carro. Por quê? Porque a sua possibilidade de conseguir um emprego que não seja em Leiria é muito grande, tá? Ali Leiria, a gente sabe, a cidade mesmo, ela é bem pequena, onde fica o campus do STG, do ESEX, etc, do IPL. A gente sabe que tem poucas oportunidades ali, tem oportunidades, mas se você tem um carro, você consegue abranger uma outra área muito maior do que aquela que uma pessoa que não tem carro, não tem como se locomover, tem. Então, para as pessoas que me perguntaram se dá para viver aqui sem carro, eu falei depende por esse motivo. Porque você tem as outras cidades próximas, né? Então você tem lá a Marinha Grande, você tem as praias, que também pode ser que você consiga algum trabalho no verão. As cidades ali limítrofes com Leiria precisam de carro para se locomover. Então, por quê? Porque o transporte público aqui, inclusive eu vou falar uma outra pergunta, a próxima pergunta é sobre isso, não é muito bom. Mas, por isso que eu falo, se você tiver um carro, você consegue trabalhar em fábrica um pouquinho mais longe, você consegue trabalhar em lojas que sejam em outras cidades, em outros centros empresariais, ficam mais longe de Leiria.
e isso te dá uma probabilidade de conseguir um emprego um pouco melhor, um emprego muito mais rápido dentro daquilo que você vem planejando aí para começar a trabalhar desde que você chega aqui em Portugal. Se você tem um carro, você consegue no final de semana, ou você tem lá uma hora vaga e tal, você consegue pegar o carro e ir para uma praia, você consegue conhecer lugares aqui e consegue se locomover para Lisboa, para Porto, Serra da Estrela. Então você conhece os lugares aqui se você tiver um carro. Me diz aí nos comentários se você quer que eu fale sobre como conseguir um carro aqui também. Eu sei que algumas pessoas já me perguntaram e eu tô pensando fazer esse vídeo também. Vou demorar um pouquinho porque eu acho que eu tenho que pesquisar bastante sobre isso, porque eu não tenho muita noção. Mas eu tô pedindo ajuda também para as pessoas que eu conheço sobre isso. A terceira pergunta: existe transporte público em Leiria? Então, gente, existe sim transporte público em Leiria. Você consegue se virar sim ali em Leiria, também para ir para as outras cidades. Eu acho que também é ok, porém os horários podem ser um pouco afastados, ou como já também um amigo meu falou em outro vídeo, muitas vezes não chega no horário, ônibus, ou chega depois, ou chega adiantado. Então, como é uma cidade pequena, não é uma coisa tão desenvolvida assim essa questão do transporte público. Quem tá ali em Leiria, vai para outra freguesia, vai para uma cidade um pouquinho mais próxima, você consegue se virar aqui só com transporte público, é ok, mas é aquela, tipo assim, não vai passar toda hora, pode ser que você perca a hora, pode ser que você chegue atrasado, ou pode ser que você chegue adiantado nos lugares. E eu acho que assim, o custo super vale a pena. Logicamente tem a opção da bike elétrica para quem vai ser só estudante do IPL, e aí eu acho que é uma coisa mais interessante, mas tem um vídeo também que eu falei sobre isso, quando a gente estava fazendo o primeiro tour por Leiria. Se você não viu, vai lá ver que um dos meus amigos comentaram sobre a bike elétrica e o que compensa e o que não compensa. Os valores são basicamente 1,35, aí já era em torno de 1,35 a passagem. Então, se você não tem o cartão mensal, você paga a passagem normal, né, no ônibus. E o normal, que você tenha, o mensal, a opção de comprar o mensal, é 18 euros no site, tá? Eu vou até colocar aqui pra vocês, é 18 euros no site, mas geralmente eles sempre estão dando desconto nesses 18 euros, e atualmente tá 9,05 euros pro mensal. Lembrando que se você tem menos de 18 anos, você também consegue um desconto a mais. Lembrando que menos de 23 anos, se você tiver, você consegue pagar entre 5 e 6 euros, se eu não me engano. Dá pra depender em Leiria de transporte público? Dá. Mas é aquela, não sabe horário e aquela coisa de transporte público como em qualquer lugar. Aqui em Leiria, como é muito pequeno, não tem opção de trem, não tem opção de metro. Então é isso, é só a rodoviária ali pequenininha, os ônibus que passam com alguns horários restritos, e final de semana, domingo, sábado funciona alguns e domingo não funciona. Então aí você ficaria limitado durante o final de semana mais para ter alguns horários para sair ou para fazer qualquer coisa no final de semana, se você ficar dependente do transporte público. Quarta pergunta e penúltima pergunta que também me perguntaram já aqui, se o senhorios aqui, senhorios é a pessoa que você vai conversar, é o proprietário do local que você vai alugar, né? Então a gente fala que senhorio. E aí, o que eles pedem para quando você vai alugar ou arrendar, né? Que fala arrendar, seja quarto ou apartamento. Geralmente, gente, quando é quarto, em todos os anúncios que eu vi, as pessoas que eu conheço, a experiência que eu tive, eles pedem um calção ou até 2 calções, porque eles sabem que estudante também não tem aquele valor monetário muito alto para gastar com calção e etc. E ainda você tem que pagar a renda quando você entra, né? Calção que fala é o valor que você dá adiantado para a pessoa, como garantia, né, se acontecer alguma coisa no apartamento, ou como garantia também se você for sair, tiver multa e etc. O que você precisa para arrendar também um quarto aqui é simplesmente o calção. Geralmente eles não pedem fiador, quando é apartamento já é um pouquinho mais diferente, mas para estudantes eles pedem somente o calção mesmo. E também pedem para você os seus documentos normais. Se você não tiver o cartão de residência, tudo bem, é o passaporte, não há problema. Não vejo muita dificuldade em alugar quartos aqui em Leiria em relação a isso. Geralmente você precisa do seu NIF, que eu vou falar na última pergunta, para eles colocarem no contrato. Eu acho que é possível você fazer sem o NIF também. Não é difícil, não fiquem com medo, é fácil alugar um quarto. E tem muitas opções em Leiria, já fiz um vídeo sobre isso. Também vou deixar aqui na descrição e o card aqui para vocês verem sobre quartos, né, aqui em Leiria. A última pergunta, que eu também acho muito importante,
que já me perguntaram é como que fica a questão da conta bancária e do NIF. O NIF, para quem não sabe, é como se fosse o seu CPF. Então o NIF você dá, por exemplo, até como quando você vai fazer compra e quer depois, né, ter o fiscal no supermercado. Então a gente usa o NIF para tudo. O NIF é basicamente o seu CPF aqui. Então eles são importantes, a conta bancária e o NIF é muito importante você já chegar aqui, você já fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, como que faz a conta bancária e como que faz também o NIF. Dá pra fazer antes de chegar o seu cartão residência. No próximo vídeo também, que sai na quarta-feira, sobre isso, que eu vou falar pra vocês sobre como que faz, como solicitar e como proceder pra conseguir fazer uma conta bancária e qual eu recomendo no meu caso. Como eu tenho mais de 25 anos, também vou recomendar pra vocês no próximo vídeo em qual conta bancária é legal vocês fazerem aqui a conta de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as 5 perguntas que eu achei que o pessoal perguntou muito desde que eu comecei aqui a fazer os vídeos pro canal. Então, se você tem mais perguntas, desculpem, eu tô um pouco rouca, deixa aqui nos comentários também, que eu respondo todo mundo. Respondo no meu Instagram também, tipo, não tenha medo de perguntar, vá lá, pergunte. Eu respondo, até todo mundo, tipo, elogia, porque eu falo até mais informações do que as pessoas perguntam. E é isso, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!